Olá pessoal, aqui é o professor Vitor Fernandes e antes de resolver esse exercício aqui com vocês, eu vou explicar um pouquinho sobre como que o meu trabalho funciona, tá? Aproveitando, fazendo uma propaganda aí. Eu sou professor de física, tá? E eu dou aulas aí particulares para cursos de engenharia e outros cursos que têm áreas afins, né? Então, geralmente eu trabalho ministrando essas aulas particulares, conforme eu falei para vocês. E essas aulas, elas geralmente ficam hospedadas no YouTube, tá? Então, como que é o meu trabalho? Pessoal, em geral, os meus alunos, eles me procuram, né, pedindo para que eu os ajude sobre um determinado tema, ou pedindo uma aula particular específica para uma determinada atividade, um determinado exercício, tá? Então, o meu trabalho, ele funciona desse jeito. Caso vocês se interessem por essas aulas, eu vou deixar os meus contatos aqui no descritivo do vídeo, tá? E tem que ficar muito claro para vocês que eu não vendo mapas, tá? Eu não vendo exercícios. Então, caso vocês se interessem pelo meu trabalho, pelas aulas, o que eu vou mandar para vocês vai ser um link do YouTube com a aula do assunto que vocês precisam, tá? Então, no caso desse exercício aqui, um dos meus alunos entrou em contato comigo, me mandou o exercício e me pediu uma aula direcionada para esses exercícios que vocês têm que entregar de cálculo 2. E aí eu vou mostrar para vocês como é que é esse trabalho, tá? Geralmente eu vou resolvendo o exercício passo a passo, mas a gente vai dando algumas contribuições aí para a matéria, beleza? Então, vamos lá. Vamos resolver o exercício aqui para vocês entenderem como é que ele funciona, beleza? Ele fala pra gente um pouquinho aqui sobre o teorema de Fubini, né? E o teorema ele está exposto aqui, tá? E só a grosso modo, para ficar bem simples assim, tá? Numa linguagem um pouco menos técnica, o teorema de Fubini, ele, no caso aplicado aqui em duas dimensões, ele serve para a gente calcular uma área, né? E aí o que ele nos diz é que é o seguinte: eu posso, por exemplo, fazer integral para calcular essa área, primeiramente aqui, ó, utilizando o eixo y, né? E ele diz para nós que se por acaso eu fizesse essa mesma integral, só que ao invés de integrar primeiro em y, eu fizer a mesma integral utilizando o x, a resposta ela tem que ser a mesma. Observe então que basicamente nós mudamos a ordem de integração aqui, tá? Então eu posso integrar primeiro em x ou eu posso integrar primeiro em y. Aí a escolha fica a critério de vocês, tá? Isso vai ser importante aqui para esse exercício porque ele pede para a gente provar o teorema de Fubini fazendo o cálculo de um volume aqui, tá? De um sólido que é limitado por esse paraboloide aqui, ó, beleza? Então eu vou primeiro colocar essa função aqui que ele nos deu aqui, ó. Nós temos x quadrado, tá? Mais 2y quadrado, mais z, né? Isso aqui é igual a 16, beleza? E ele está dizendo que esse sólido ele vai ficar limitado por esses planos aqui, ó. X igual a 2 e y igual a 2, tá? Então eu vou colocar aqui, pessoal, uma região aqui para a gente poder fazer essa integração, e eu vou colocar ela nos intervalos, desse jeito aqui, ó, 0 e 2, tá? E isso aqui vai ser um quadrado, na verdade, tá? Ó, e 0 e 2. Observem que por padrão aqui, esse primeiro intervalo ele diz respeito ao x, e esse segundo intervalo ele diz respeito a y, beleza? Bom, então eu vou ter que fazer uma integração de área aqui, tá? E eu vou dar uma organizada nessa equação aqui e vou justificar para vocês o porquê disso, ó. Tá aparecendo um z aqui, beleza? Mas o que nós temos que fazer é uma integral dupla em x e y. Então eu vou reagrupar essa equação aqui, rearranjar ela e escrever ela desse jeito aqui, ó. Z, vou passar esses termos em x, né, as variáveis x e y, para o lado de lá da igualdade, ó. Então nós vamos ter aqui 16 menos x quadrado e menos, né, menos aqui o 2y quadrado, tá? E por que, pessoal, que eu estou escrevendo ela desse jeito, tá? Porque aqui, com a equação nesse formato, é que vai escrever para nós o nosso paraboloide, tá? Só para mostrar para vocês uma situação, vamos pensar na função assim, ó, y é igual a x quadrado, tá? A gente sabe que essa função aqui é uma parábola, né? E se por acaso eu fosse fazer um gráfico dela aqui, tá? Em x e y, tem que ficar claro para vocês o seguinte, ó, a minha função, ela é x, tá? Porém, o gráfico ele vai ser plotado aqui no eixo y, beleza? Então, observem aqui, ó, o gráfico dessa função seria uma parábola desse jeito, né, considerando a parte positiva e negativa, tá? Então, observem que a função ela está em x, porém, os pontos eles vão aparecendo aqui no y, ó, tá?
E por que que eu coloquei aqui no Z? Porque vai acontecer a mesma coisa, tá? Ou seja, a minha base aqui, né, vamos dizer, a base desse sólido, ela vai ficar descrita no eixo x e y, tá? Mas a altura dele vai ser plotada aqui no eixo z, beleza? Semelhante a isso que eu fiz aqui, ó, tá? Então por isso que eu coloquei z é igual ao restante aqui da nossa função, beleza? Só para vocês terem uma noção aí, uma ideia, né, de como que seria essa figura, tá? Eu utilizei aquele software GeoGebra lá que foi indicado, né, no mapa de cálculo, tá? Para que a gente construísse um gráfico dessa função e vocês verificassem aí como que ela é, beleza? Então, eu entrei nele aqui, deixa eu mostrar para vocês como é que faz, caso vocês queiram fazer também. Entrei no Google aqui, vamos digitar aqui GeoGebra, tá? GeoGebra.org aqui. Tem duas opções, vocês podem baixar o aplicativo aí, tá? Ou vocês podem utilizar a versão online dele. Se vocês colocarem aqui o Start Calculator, tá? O gráfico que a gente quer fazer é um gráfico 3D, né? Então é só vocês virem aqui, ó, tá? E selecionar calculadora 3D. Automaticamente ele mostra para vocês um sistema de coordenadas aqui nas 3 dimensões, tá? E aí a gente consegue escrever a função aqui nesse prompt aqui, ó, para a gente poder plotar o gráfico, beleza? Se vocês quiserem, eu vou mostrar para vocês o que eu fiz aqui, ó, tá? Eu coloquei primeiramente a função, ó, z igual a 16 menos x quadrado menos 2y quadrado. A hora que vocês dão um enter aí, ele automaticamente já vai mostrar pra gente como que é o paraboloide, ó. Ele é deste jeito aqui, beleza? E aí, pessoal, depois eu coloquei os limites de integração aqui, porque ele nos disse, tá, no exercício, que o que vai limitar aqui a nossa área vão ser os planos x igual a 2 e y igual a 2, né? Então só para vocês verem como é que vai ficar isso aqui, ó, x igual a 2, tá? É um plano, beleza? E olha só como é que esse plano é, ó. Ele fica no eixo x, que é esse eixo verde, ó, e ele faz um corte aqui no paraboloide, estão vendo? Beleza? Então deixa eu mostrar a parte de baixo dele aqui para vocês, ó, tá? Então eu tenho aqui um plano que vai ficar entre 0 e 2. Se eu fizer a mesma coisa para o y, ó, ele também criou para mim um outro plano aqui, beleza? E a figura ela está desse jeito aqui, ó. Então, qual que é o volume que nós precisamos calcular, afinal de contas? Eu vou mostrar aqui por cima para vocês verem melhor. O volume seria dessa parte aqui, ó, do paraboloide que fica, tá? Entre esses dois planos, ó, beleza? E aí, como é uma figura bem complexa, né? Por isso que a gente vai utilizar essa integração aqui. Pessoal, outra coisa que é muito importante que vocês entendam é o seguinte, ó, como eu tenho aqui um sólido, né, esse sólido ele tem um volume, que é o que nós precisamos calcular, e tem que ficar claro para vocês, pensem no cilindro, por exemplo, como é que a gente calcula a área de um cilindro, pessoal? Aliás, o volume de um cilindro. A gente faz basicamente a área da base vezes a altura dele, tá? Então, a área da base, pessoal, ela vai ser esse quadrado aqui, ó, 2 e 2, e a altura aqui do meu sólido vai ser dada por esse termo 16 aqui, ó. Então podem observar aqui que ele está na altura 16 aqui no eixo Z, tá? Então, o que nós vamos fazer aqui agora vai ser simplesmente fazer uma integração dupla e depois comprovar esse teorema de Fubini, tá? Então, pessoal, como é que nós vamos fazer aqui, ó? O volume desse sólido vai ser calculado pela integral dupla, tá? Vamos colocar uma integral dupla aqui. Eu vou colocar esse R aqui, ó, tá certo? Que vai ser o meu intervalo de integração, tá? Da minha função, ó, beleza? Já do jeito pronto aqui pra gente fazer, 16 menos x ao quadrado menos 2y ao quadrado, tá? E aí, pessoal, com um elemento de área aqui, ó, tá? Então, que fique bem claro para vocês, né? Nós vamos calcular basicamente a área da base e multiplicar pela altura, e a gente vai calcular o volume desse sólido, beleza? Vou só colocar ela já pronta para a gente integrar, vamos transformar essa integral aqui numa integral iterada, né? Então, a nossa região de integração vai ser 0 e 2, tá? Para x, e a nossa região de integração vai ser 0 e 2 para y também, é um quadrado, né? Então a minha função aqui, ó, 16 menos x quadrado menos 2y quadrado, tá? E aí a ordem de integração aqui vocês podem escolher, tá? O próprio teorema de Fubini nos garante isso, beleza? Eu, por comodidade, pessoal, eu vou colocar dx e dy, tá? Mas se vocês quisessem ter colocado dy ou dx, o resultado seria o mesmo. Inclusive é isso que nós temos que provar aqui no final desse exercício, tá? Bom, a primeira coisa que eu vou fazer vai ser calcular a minha integral aqui, ó, em x,
Isso vai me dar um resultado, e aí depois desse resultado eu vou fazer a integração em y, tá? Vamos fazer ela aqui, ó. Então o meu volume, tá? Ele vai ser, ó, integral de 0 a 2. Essa daqui é a integral aqui do lado de fora, ó, tá? Eu não mexi com ela, eu vou mexer só com a integral de dentro, beleza? E aí, pessoal, ó, vamos pensar aqui. 16 é constante, eu tenho que integrar cada um desses termos, né? 16 é constante. Então, integral de 16 dx, tá? Seria integral de dx, né? Então eu teria aqui 16x, beleza? Eu vou colocar um colchete aqui, ó, tá? Menos. Pessoal, integral de x ao quadrado, tá? Como é que vai ficar essa integral aqui, ó? X ao quadrado. O que a gente faz aqui para fazer a integração? Basicamente a gente adiciona 1 aqui no expoente e coloca sobre o mesmo expoente, né? Então integral de x ao quadrado dx seria x ao cubo sobre 3, né? Só que é negativo aqui, né, pessoal? Então, menos, tá? X ao cubo sobre 3, beleza? E menos, agora que tá aqui uma situação, ó, da integração dupla, tá? Pessoal, o y para o x, ele é constante, beleza? Então, entendam que o efeito que esse 2y ao quadrado aqui tem para x é o mesmo efeito que o 16 tem para x, é uma constante, eu não tenho como integrar y em relação a x, somente em relação a x, né? Então, basicamente aqui nós vamos ficar com menos 2y ao quadrado, que é constante, tá? Integral de dx, que é o próprio x, beleza? Então, não mexemos com y, tá? Porque eu estou integrando em x aqui. E aí a gente vai aplicar os intervalos de variação, né? Ó, o primeiro x igual a 0 e depois x igual a 2. Isso aqui é um x, tá, gente? Essa canetinha é meio ruim de escrever. E dy, né? Porque depois que eu resolver isso aqui, eu vou precisar fazer novamente a integral, tá? Então vamos lá, para calcular esse nosso volume, nós vamos ficar aqui com a integral de 0 até 2, beleza? Pessoal, o que nós vamos fazer aqui? Nós vamos substituir esses limites de integração aqui nas variáveis, ó, tá? Então, por exemplo, 16x com x variando de 0 a 2, como é que a gente resolve isso? Pessoal, a gente vai fazer assim, ó. 16 vezes 2, né, no caso positivo, ó, seria 16 vezes 2, menos 16 vezes o outro limite de integração, que nesse caso aqui é 0. Tá? Ou seja, todo esse termo aqui é anulado, né? Eu tenho simplesmente 16 vezes 2 aqui. Ó, tá? E pessoal, 16 vezes 2, beleza? É 32. Então vamos colocar 32 aqui, ó, menos. A mesma coisa eu vou fazer para o x ao cubo sobre 3 aqui, ó. Tá? Então, x ao cubo, negativo, né? X ao cubo sobre 3, variando de 0 a 2, o que nós vamos fazer é primeiro substituir o 2 no lugar do x, tá? Então vai ficar aqui, ó, 2 ao cubo, que dá 8, tá? Sobre 3, menos 0, né? No lugar do x seria 0 sobre 3, que é o próprio 0. Então, menos aqui 8 sobre 3, tá? E menos, isso aqui é um 8, tá, gente? 8. Nossa senhora, tá aqui, 8 sobre 3. E menos 2y ao quadrado, tá? 2y ao quadrado, com o x variando de 0 a 2. Pessoal, quando eu colocar 0 aqui, ele anula todo o termo, tá? Então o 0 para mim não importa. Eu vou colocar 2 aqui no lugar do x, ó. Tá? Então nós vamos ter 2 vezes 2, que daria 4y quadrado, né? Então deixa eu apagar aqui, já para facilitar, vamos colocar o número 4 aqui, ó. Então 4y ao quadrado. Tá? Então eu tenho que fazer essa nova integral, porém agora integrando para y. Tá? Então o processo de integração é o mesmo, né? Vamos fazer integral para y aqui. Ah, eu posso melhorar uma coisa aqui, ó. Eu tenho dois números constantes, tá? Se vocês quiserem resolver essa operação com frações aqui, dá uma diminuída aqui na nossa integral, tá? Então, por exemplo, 32 menos 8 sobre 3, né? Basta a gente vir aqui fazer 3 vezes 32, que dá 96, menos 8, tá? Isso aqui dá 88 sobre 3, beleza? Então, vocês podem reescrever essa integral aqui, ó, fica melhor para calcular. De 0 até 2, de 88 sobre 3, tá? Menos 4y ao quadrado, isso aqui dy. Beleza? E agora a gente integra de novo. Pessoal, 88 sobre 3 para y ele é constante, então eu tenho só a integral de dy aqui, né? Então o meu volume ele vai ser assim, ó. Tá? 88 sobre 3 integrando com relação a y vai ser 88 sobre 3y, tá? Menos, agora eu tenho aqui, ó, menos 4y sobre 2.
Pessoal, integral de y ao quadrado dy vai ficar y ao cubo sobre 3. Então, menos 4y ao cubo sobre 3. E o nosso intervalo de variação para y também é 0 e 2, tá? Vamos substituir então aqui esses intervalos, o nosso volume então vai ficar... Pessoal, o zero vai eliminar, né, todos os termos, eu não vou nem considerar o zero aqui, tá? Então eu vou ter aqui, ó, 88 sobre 3, que multiplica 2, né? E, pessoal, 88 vezes 2 é 176, tá? Sobre 3, beleza? Menos, vamos substituir 2 aqui, ó, no lugar do y. Pessoal, 2 elevado ao cubo dá 8, tá? E 4 vezes 8 é 32. Então, menos 32 sobre 3. Resolvendo aqui, 176 sobre 3 menos 32 sobre 3 tem os mesmos denominadores. Isso dá 144 sobre 3. Tá? E se vocês dividirem em 144 sobre 3, a conclusão que a gente chega é que o nosso volume aqui ele dá 48. 48, não sei, tá? Unidades de volume, ele não colocou pra gente aqui no que ele está sendo medido, né? Não. Então vamos deixar aqui só 48 unidades de volume e tá calculado aqui o volume do nosso sólido, tá? Do jeito que ele pediu aqui no enunciado, ó, comprove o teorema de Fubini para esse exercício, fazendo o cálculo da integral dupla a partir das duas ordens de integração possível. Pessoal, então o que nós precisamos fazer é resolver esse problema de novo, porém mudando a ordem de integração. Vocês primeiro vão ter que integrar em relação a y e depois integrar em relação a x. Eu vou deixar isso aqui para vocês, tá? Eu não vou calcular não, mas se vocês estiverem com dificuldade é só me chamar lá. Eu vou só montar a integral aqui para vocês, ó. Mesmo esquema, integral de 0 a 2 da integral de 0 a 2 da nossa função que é 16 menos x quadrado menos 2y quadrado. Eu integrei primeiro em x aqui, né? Então vamos mudar a ordem. Então vamos colocar aqui dy e dx, tá? Vocês vão primeiramente agora calcular a integral para y, certo? Vai dar um resultado aí. E depois com esse resultado vocês integram novamente em x. Pessoal, com toda certeza, tá? O volume tem que continuar igual a 48. E isso aqui comprova pra gente no teorema de Fubini, beleza? Que não importa, tá? Se eu inverter a ordem de integração. O resultado é sempre igual, beleza? Então, se vocês gostaram dessa aula aí, precisarem das aulas direcionadas, né, para os demais exercícios, ou direcionada para o mapa de cálculo 2, essas aulas elas já estão prontas, já estão gravadas, tá? Ou ainda, caso vocês precisem de aulas particulares de cálculo 2 mesmo, beleza? Basta vocês entrarem em contato comigo, os meus contatos estão aí no descritivo do vídeo, certo? Bons estudos para vocês, um grande abraço e muito sucesso a todos aí. Até a próxima!